Olá, tudo bem? Como é que tá? Alexandre, você deu uma entrevista sobre os incidentes na Isso, ó, precisa baixar um pouquinho. Sim, tá bom? Boa. Primeiro, minha obrigação de estar aqui falando. Obviamente que muitas coisas que aconteceram, a gente se preservou um pouquinho, mas o trabalho continuou o mesmo, muita intensidade, muita força, que é uma característica minha. Tinha a obrigação de vir aqui falar com o torcedor que é aquele que nos representa, dizer que está muito doído o ano, não só para ele. Eu estou aqui falando de mim, né? Dói absurdamente dentro de mim. Sou um cara que vivo intensamente a minha profissão, a minha vida, é isso aqui. Dói muitas vezes até mais do que o próprio torcedor, por isso, porque isso aqui é minha vida, é o que eu escolhi, é aquilo que eu amo. E especificamente do Palmeiras, aprendi a amar tudo que envolve o Palmeiras. Falar do Palmeiras hoje me entristece, me coloca com raiva, eu discuto, eu brigo, porque eu aprendi a respeitar, aprendi a entender o que é o Palmeiras, o que representa esse clube. Com muita força, com muito coração, eu busco fazer sempre o certo, sabendo que a gente não acerta sempre. Foi um ano de aprendizado, um ano de entender ainda que você não consegue quebrar todos os paradigmas do clube e se não der certo, se a bola não entrar, as consequências são grandes, mas a gente tem que ter convicção. Vale a pena lembrar que é um projeto muito vitorioso, é um projeto que vem desde 2015 com conquistas recorrentes, com uma hegemonia de um campeonato que é o principal, que é o Campeonato Nacional Brasileiro. O Palmeiras não à toa, nos últimos 4 anos, tem 2 títulos, tem um vice e está agora para ficar no pódio, segundo, terceiro ou G4. Não à toa quebramos inúmeros tabus negativos, inúmeros. Não à toa temos criamos recordes, não só nessa competição, como de uma maneira geral na história do clube. Então o que a gente fala para o torcedor entende a chateação, entende o momento difícil, entende a angústia, entende a decepção, mas sabe que aqui também todo mundo está assim. E quem não está assim, está fora. É óbvio que não é momento de tirar ninguém, nós ainda temos jogos a ser disputados, se tem hora para isso, nós temos que ter responsabilidade. Muitas vezes o torcedor acha, manda esse cara embora. O cara tem contrato, a gente tem que ter responsabilidade, não podemos criar passivo trabalhista, não podemos criar ações, mas as atitudes serão tomadas e é assim que tem que ser, com aprendizados, não só na hora do erro, não só na hora que perdemos, que a gente tem que saber por que perdeu, tem que saber também por que ganhou, e na hora que ganha tem erro também, a gente fala isso sempre. Acho que o Palmeiras está desenhado, tem um norte, tem um comando, tem um rumo, e assim vai ser. Você acha que você precisa de mudança de perfil para essa sua declaração de a hora que terminar o campeonato vai ter mudanças e tal? Você identifica uma carência de um perfil diferente do grupo? Mudanças acontecem, sempre aconteceram aqui, em qualquer clube do mundo, de ano a ano, isso aí acontece. Não vou falar em perfil, eu quero lembrar que o Palmeiras foi campeão brasileiro há menos de um ano, utilizando seu time reserva em quase um turno inteiro. Qual o planejamento? Não sei se alguém vai perguntar, já vamos dizer de qual foi a ideia de planejamento. Quando você acaba um campeonato, onde você acaba de forma invicta com o seu time reserva, onde você consegue construir isso no dia a dia, tem a confiança daquilo. Qual a maior contratação do Palmeiras? Manutenção do seu elenco. Foi difícil segurar o Dudu, foi difícil segurar o Gustavo Gomes, o Everton, o Bruno Henrique, entre outros, esses 4 principalmente, porque foram situações bem complicadas de se manter. Tentamos já pensar no futuro, e aí vem um pouquinho da ansiedade, vem um pouquinho, carregando um pouquinho lá de trás tudo que acontecia no clube e querendo resolver tudo agora. Então a gente tentou ali, vamos preparar a saída do Bruno Henrique, trazendo um jovem, vamos preparar a saída de 1 ou 2 atacantes, trazendo um jovem. Infelizmente as coisas não aconteceram assim. Felizmente a gente conseguiu a manutenção, demos um tiro importante, que foi o Ricardo Goulart. Esse sim veio para ser titular, infelizmente lesionou.
vai voltar a jogar sim, mas lesionou, e o porquê que ele voltou para a China, aproveitando, desculpa que eu estou alongando aqui, mas aí já vou respondendo um monte de coisa. Por que ele voltou para a China? Ele voltou para a China porque ele recebeu uma proposta para naturalizar chinês e a gente sabia que ele ia ter dificuldade para jogar esse ano. Não tem como segurar um atleta nessa situação. A gente tentou dar esse tiro no meio do ano, nós demos os ajustes, trouxemos jogadores com a possibilidade de jogar ou não, depende de treinador, depende de dia a dia, depende de lesão ou não, depende de forma física, mas trouxemos jogadores já antecipando o planejamento de 2020, Luiz Adriano, Vitor Hugo, Ramires, e as coisas aconteceram, mudanças acontecerão, não serão nada de radicalidade, não tem necessidade. Acabei de dizer, o Palmeiras em 4 anos, o Palmeiras vem disputando o título brasileiro, ganhou 2 e os outros muito próximos. Acho que algumas situações de saídas acontecerão, alguma efetivação de base, sim, já posso antecipar algumas coisas que sei que perguntam de base. Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick, Pedrão retorna, Vinícius, goleiro, retorna, Angulo, Arthur retorna. São alguns, se eu não esqueci de ninguém, depois eu lembro e falo para vocês. Arthur do Bahia. Arthur, acabei de falar, Arthur do Bahia. São jogadores que vão serem efetivados no profissional Palmeiras. Não que eles vão trabalhar no campo paralelo, quando a comissão quer olhar. Não. Eles já fazem parte do elenco profissional. Vamos entender isso. E tem necessidade de ser em janeiro, exatamente para o Angulo, Menino, Esteves é outro. São jogadores que precisam estar no dia a dia, precisam estar com o elenco, precisam fazer a pré-temporada para não sair atrás, não perder espaço. Então já vão ser efetivados. E alguns jogadores, se tiver algum jogador que a gente tenha a capacidade financeira e que seja um jogador para chegar e assumir a camisa, o Palmeiras está sempre no mercado e você já sabe disso. Paulo, eu queria te perguntar sobre uma interessante, né? Já abordou uma ansiedade que causou no brasileiro hoje, inclusive com o êxito de técnicos estrangeiros, tudo. Eu queria que você falasse um pouco da comissão técnica do Palmeiras, o planejamento continua com o Mano Menezes. Temos que entender que existem, completando a sua fala, que é muito importante, não só técnicos estrangeiros, é uma maneira de jogar. Às vezes você trouxer um técnico estrangeiro, mas ele não joga para frente, aquela coisa toda que fez muito sucesso, e aí é o fator Jorge Jesus, que a gente tem que mandar parabéns, fez a diferença, fez um trabalho em excelência, acima da média, por isso que está conquistando esse respeito de todos. O Mano é um treinador que dispensa tudo que ele representa de currículo, de treinador de seleção brasileira, treinador vitorioso. Os números dele no Palmeiras são excelentes, é um pouco acima até da média os números dele. Eu acho que ele merece, e ele tem contrato, e ele vai participar da pré-temporada, já está participando do planejamento, está bem integrado em tudo aquilo que a gente pensa. Bastante inteligente, sabe que o momento exige um pouco de diferente, um pouquinho mais solto, sabe que os meninos, por mérito, não por pressão, mas por mérito, precisam ter oportunidades, então isso tudo vai acontecer naturalmente. Alexandre, não é segredo que depois de uma situação financeira um pouco delicada, tem ações trabalhistas antigas, de gestões passadas, a venda do Moisés, só vou um pouquinho, uso o box se ganhou foi piorado por conta da relação com Wesley. Sim. Prossegue a informação de que pela primeira vez, depois de muito tempo, o Palmeiras tem direito de imagens atrasadas? Não tem absolutamente nada atrasado. Você pode perguntar, inclusive, para os jogadores depois. O Palmeiras, não que o Palmeiras esteja de fora, o Palmeiras não antecipou receita, o Palmeiras nada. O que acontece, que é importante a sua pergunta, é porque tem uma comparação muito forte, e não é uma comparação verídica com o Flamengo, bem especificamente. O Flamengo tem um patamar financeiro acima do Palmeiras. O Flamengo, algo em torno de 200 milhões a mais no ano que o Palmeiras. Então as pessoas têm que entender isso. O Palmeiras tem os seus limites, como você mesmo disse. O Palmeiras, quando você chega no Palmeiras, você traz muita coisa, como você disse, tem algumas situações bloqueadas e tudo, mas o Palmeiras continua fazendo a sua vida. Quando houver necessidade, e nos 5 anos que eu estou aqui, teve necessidade de venda de jogador, assim como vendemos Gabriel Jesus, como vendemos Mina, como vendemos alguns jovens para manutenção do Dudu, do Bruno e etc. O Palmeiras continua absolutamente normal nesse fator e sempre com responsabilidade. Não vamos dar passos jamais que a gente não possa cumprir depois. Vai vender o Borja?
Olha, planejamento de saída, até por respeito, ainda faltam alguns jogos, irão acontecer, mas aí a gente tem que esperar acabar o campeonato para ter o respeito e até para ser inteligente, porque são ativos do clube. Mas qual foi o principal erro na sua visão? Aonde que é? Eu acho que nós apostamos no planejamento de manutenção de elenco. Eu acho que o Palmeiras vinha, como já falei ali, vou dizer aqui, foi campeão brasileiro, utilizando uma boa parte o seu time reserva e conseguiu de forma até invicta isso. Acho que a gente priorizou a manutenção, tentamos ali um tiro maior no início do ano com o Goulart, não deu certo por lesão. Tentamos algumas situações e falar de contratações, a gente tem que dizer que o processo é o mesmo desde 2015, com todos os treinadores que chegaram aqui, todas as comissões técnicas. É um processo onde tem uma demanda técnica, uma necessidade, tem um crivo técnico, aí sim passa para a diretoria, para aprovar a aprovação de business, de negócio, de valores, aí sim vai para o presidente dar a palavra final, se sim, se não. Então isso tudo é um processo que acontece. Eu acho que no todo o Palmeiras ficou devendo no coletivo. E no coletivo a gente acabou sucumbindo em algumas situações, a principal dela na Libertadores, onde a gente foi infelizmente muito incompetente, todos nós, atletas, comissão técnica, diretoria, e a gente sucumbiu ali foi muito doloroso. Se você pegar o brasileiro, nós estamos fazendo uma pontuação de disputa de título, o que acontece é que tem um time que está fora da curva e por isso, por método, eles provavelmente serão campeões. Ô Matos, em algum momento passou pela sua cabeça, depois de tantos protestos e alguns até violentos, em abandonar o clube, ou você entende que o seu ciclo ainda permanece e pode ir até quando? Se eu pensasse nisso, eu não assinaria por 3 anos. Eu tenho contrato até 2021, nunca rompi os meus contratos, nunca rompi as minhas relações dessa maneira. No início do ano tive 2 possibilidades reais, até financeiramente superiores à do Palmeiras. Tinha dado minha palavra para o presidente. Como disse, estou feliz aqui. Sou hoje um apaixonado por tudo que envolve o clube, dedico e assim vou fazer até o fim do meu contrato. Matos, foi criada uma rivalidade recente com o Flamengo pela disputa do título e também pelo poder econômico das equipes. Você chegou a falar um pouquinho sobre isso, mas como você vê essas comparações? Eu vejo que são projetos distintos, com patamares financeiros diferentes e tempos. Se você analisar o Flamengo, e primeiro a gente tem que parabenizar todos, diretoria, presidente, Pelaipe, Brás, Bruno, os jogadores, e sem dúvida alguma um acerto enorme que foi o treinador, sem dúvida alguma fez a diferença. O Jorge Jesus, ele fez uma diferença enorme em tudo. Se voltar um pouquinho em agosto, o Palmeiras era o time mais completo, vamos dizer assim, e depois da chegada do Jorge, ele conseguiu fazer um trabalho excepcional, muito fora da curva, muito fora do que a gente vê há muito tempo por aqui. Então eu acho que o Flamengo vem de 2013 com o título de Copa do Brasil, veio subindo, veio arrumando a casa e agora chegou no momento de conquista daquilo que ele planejou por 6 anos. O Palmeiras não, o Palmeiras veio arrumando a casa em 2015, ainda arrumando a casa e ainda estamos, como disse ali o nosso colega ali, alguns problemas do passado que ainda interferem diretamente, mas o Palmeiras também veio enfileirando alguns títulos, quebrando alguns recordes, quebrando alguns tabus negativos, veio conquistando novamente o respeito. Por isso que hoje é comparado com o Flamengo, por isso que nós conseguimos reestruturar, conseguimos resgatar a autoestima do torcedor, por isso somos cobrados, talvez de maneira até desproporcional, mas aceitamos isso e assim vamos conviver e tentando sempre fazer o nosso melhor e conquistar os títulos. Valeu, Deu? Obrigado.